Então, agora sim, vou passar a palavra para Juari Chagas, que é representante da CSP com Lutas e membro do Comitê Nacional em Defesa da Caixa 100% Pública. Juari. Bom dia a todas e todos presentes. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao mandato da vereadora Amanda Gugel, que atendeu a nossa solicitação, inclusive bastante concorrida, né? As datas de audiência pública, e a gente acabou conseguindo essa data de hoje. Agradecer bastante o atendimento do nosso pedido, porque se trata de um tema fundamental e que é muito importante que a gente debata isso, não só na categoria bancária, mas também no conjunto da classe trabalhadora. E nós achamos que uma audiência pública como essa cumpre esse papel, ajuda a cumprir esse papel. Agradecer também a presença, fazer uma saudação a todos que vieram para a audiência, a Marta, que divide aqui a mesa comigo, minha companheira de direção do sindicato. Saudar a todos e dizer que essa luta é uma luta que já está em curso nacionalmente. A gente está buscando ao máximo mobilizar os bancários, fazer um diálogo com a sociedade do que significa essa abertura de capital da Caixa Econômica Federal, que foi anunciada no ano passado pela presidente Dilma, antes inclusive de ter assumido o seu segundo mandato, numa reunião com jornalistas no Palácio do Planalto, e que naquele momento todos nós, os bancários em especial, vimos com muita preocupação aquele anúncio, porque o próprio discurso do governo Dilma, o próprio discurso da Dilma enquanto candidata, como a gente viu no vídeo que foi apresentado aqui, era um discurso que era totalmente distinto da medida que ela anunciou naquele momento aos jornalistas. Abrir o capital da Caixa não tem absolutamente nada a ver com o fortalecimento dos bancos públicos, que foi justamente o que ela prometeu na sua campanha e foi justamente o que ela tanto criticou no seu adversário, o Aécio Neves, do PSDB. Então, todos nós vimos isso com muita preocupação e imediatamente iniciamos um processo de articulação, de mobilização com as entidades e junto aos trabalhadores para que a gente pudesse reverter esse processo. Aproveitando o espaço da TV Câmara e dialogando com o conjunto da população, com o conjunto dos trabalhadores, eu queria dividir a minha exposição em algumas partes para que a gente entenda melhor o que é a abertura do capital da Caixa. Em primeiro lugar, isso. O que significa essa abertura? Por que o governo Dilma acena com essa possibilidade de abertura do capital da Caixa? E, em terceiro lugar, quais são os reflexos disso para a população e também para a nossa categoria bancária? A abertura do capital não significa necessariamente uma privatização nos modelos clássicos, como você entrega um patrimônio público que vai a leilão e que se bate o martelo e que entrega a empresa para o controle total dos acionistas, enfim, dos grandes empresários que arrematam uma empresa na Bolsa de Valores. A abertura do capital ela é um processo um pouco distinto, que eu vou tentar explicar aqui o que significa. A Caixa Econômica Federal é uma empresa que ela é controlada 100% pelo Estado brasileiro. É uma empresa pública. Portanto, o Estado brasileiro tem controle absoluto sobre o capital da Caixa, sobre o patrimônio da Caixa. Abrir o capital da Caixa significa dividir a empresa em várias partes. Isso se representa na forma de papéis que são lançados na Bolsa de Valores, e esses papéis são colocados à venda na Bolsa, para que investidores privados comprem esses papéis e, portanto, passem a ser proprietários ou coproprietários da empresa. Pela lei,
quando se oferta o capital da empresa na Bolsa de Valores, é necessário que essa oferta seja pelo menos de 25%. Então, quando o governo Dilma ele apresenta a proposta de abrir o capital da Caixa, significa que o governo Dilma vai entregar 1/4 da nossa empresa, no mínimo, para ser vendida na Bolsa de Valores para os investidores privados. Em acontecendo isso, esses investidores privados eles passarão a ser, portanto, proprietários ou coproprietários da empresa. Não necessariamente passarão a ser os acionistas majoritários, que vão determinar quem vai ser o presidente, que vai determinar quem vai ser o conselho de administração. Mas o fato de 25% pelo menos da empresa ser entregue nas mãos de acionistas privados, isso vai fazer com que esses acionistas, eles tenham uma influência sobre o papel da empresa. Eles passem a determinar também quais são as políticas, quais são os rumos da Caixa Econômica Federal. E, portanto, isso vai ter um reflexo. Isso vai mudar significativamente o papel da Caixa enquanto banco público. Então, a abertura de capital em termos simples significa isso. Significa dividir a empresa em várias partes, na forma de papéis para serem lançados na Bolsa de Valores, e esses papéis são comprados por investidores que passam a ser também proprietários da empresa. Por que o governo Dilma ele aponta como necessidade a abertura do capital da Caixa Econômica? Para a gente explicar isso, é importante que a gente tenha claro qual que é a política econômica que foi adotada pelo governo Dilma e que não é diferente da política econômica adotada pelos governos anteriores do PSDB. A política do governo Dilma ela é sustentada principalmente através da atração dos investimentos externos, dos investimentos das multinacionais, e para isso o governo se utiliza de um mecanismo que é um mecanismo clássico do neoliberalismo, que é a utilização de papéis da dívida pública para atrair esses investimentos externos. O que o governo faz? Para atrair os investimentos, para fazer com que os investidores eles deixem dinheiro no Brasil, o governo, em primeiro lugar, ele utiliza parte significativa do orçamento público. Hoje, isso está em torno de 42%, entre 42% e 44% do orçamento nacional é utilizado para pagar os juros e a amortização da dívida, que é a forma como o governo utiliza, lançando os papéis da dívida pública na Bolsa de Valores para atrair esses investidores, para que eles invistam aqui no Brasil. Isso por um lado. E por outro, para que seja necessário, para que seja possível que o governo ele garanta o pagamento dessa dívida pública, garanta essa sangria de recursos que é entregue ao capital internacional, o governo ele faz um esforço financeiro, ele faz um esforço fiscal, que é o que se chama de superávit primário. O superávit primário, que é um termo que se fala todo dia nos jornais e que aparentemente é muito complexo, na verdade, em termos simples, significa isso. É o esforço fiscal que o governo faz, é a economia que o governo faz para garantir que boa parte do seu orçamento seja enviado para os especuladores internacionais na forma de pagamento de juros e amortização da dívida. Então, essa é a política macroeconômica do governo Dilma e que não é diferente dos governos anteriores. O que ocorre nesse cenário atual? Nós vivemos um cenário atual de crise econômica, de profunda crise econômica internacional. Que essa crise ainda não foi resolvida e que num primeiro momento ela não atingiu o Brasil com a mesma força, mas não atingiu o Brasil com a mesma força porque o governo ele adotou algumas medidas para atender os interesses dessas grandes empresas, para seguir atendendo os interesses dessas grandes empresas, e uma dessas medidas foi o aumento do superávit primário, o esforço fiscal que foi feito para pagar esses juros e amortização. Acontece que
agora, depois de passados aí alguns anos que essa crise econômica ela estourou mundo afora, o governo ele se encontra num beco sem saída. Qual é o beco sem saída? É que agora essa crise econômica não foi resolvida, os seus efeitos eles chegam com mais força no Brasil. A gente está vendo aí queda na produtividade da indústria, uma sinalização de queda no emprego. Cada vez mais se aponta a possibilidade de recessão econômica no Brasil, e na medida que essa recessão ela acena a chegar no nosso país, o que é que os investidores externos fazem? Eles apontam também com a possibilidade da retirada desses investimentos, da retirada desse capital do país. E aí o governo, como tem um acordo com as grandes empresas, como tem um acordo com as grandes multinacionais que financiaram as campanhas do PT, precisa dar uma resposta para isso. E a resposta do governo não é utilizar todo o orçamento nacional, toda a riqueza que é produzida aqui no país para atender os interesses dos trabalhadores. A política do governo não é essa. A política do governo é mais arroxo fiscal, é mais esforço fiscal, é mais esforço financeiro para garantir o pagamento dos juros e amortização da dívida e garantir que não haja uma fuga de capitais no Brasil. Impedir que essas grandes empresas, que as multinacionais, retirem os investimentos que fizeram. Isso tem uma relação direta com os ataques que o governo faz aos direitos dos trabalhadores, como a gente viu agora no fim do ano passado, aos ataques ao seguro-desemprego, à pensão por morte, aos cortes que o governo fez no orçamento da educação, e também tem uma relação direta com o anúncio que o governo fez da abertura do capital da Caixa Econômica. Porque quando o governo anuncia essa proposta de abertura de capital, na verdade o governo quer que setores privados passem a depositar o seu capital dentro da empresa, dentro da Caixa Econômica Federal, por um lado, para que o governo se desresponsabilize de parte dos custos da empresa, ou seja, é uma medida de economia, para que os investidores também passem a ter responsabilidade sobre os custos da empresa. E, por outro lado, na medida em que o governo abre o capital da empresa e esses investidores eles têm o interesse meramente de impulsionar o banco como um banco para ganhar, para auferir lucro, então isso significa que a arrecadação da empresa ela vai aumentar. E o governo, como acionista, também vai ter uma arrecadação maior. Uma arrecadação maior que vai servir para aumentar o esforço fiscal para pagar os juros e amortização da dívida. Então, essa medida, a abertura do capital da Caixa Econômica, ela é, na verdade, uma medida que, de conteúdo, atende os interesses dos grandes empresários, dos grandes especuladores, dos banqueiros internacionais, que são os aliados do governo Dilma, do governo do PT. A abertura do capital da Caixa, anunciada pelo governo, cumpre esse papel de dar seguimento à política econômica desse governo, que já optou, já fez a sua opção. Fazer um esforço econômico para garantir toda a lucratividade para os grandes empresários, para os especuladores internacionais, e colocar sobre as costas dos trabalhadores a responsabilidade da crise econômica, retirando direitos e privatizando o patrimônio público. Então, essa é a razão, essas são as razões pelas quais o governo ele entende que a abertura do capital da Caixa é necessário para manter os acordos que fez com os grandes empresários internacionais. Qual o reflexo disso? Qual o resultado disso na vida dos trabalhadores em geral, na vida dos bancários? Começando pela vida dos bancários, isso tem um impacto muito profundo na nossa categoria. Nós que somos bancários, aqui estão presentes vários bancários, a direção do sindicato, nós sabemos disso e sentimos isso na pele. Sou bancário da Caixa Econômica há 11 anos e nesses últimos 11 anos, mesmo a Caixa sendo uma empresa ainda 100% pública, o que a gente vê é cada vez mais assédio moral para o atingimento de metas de venda de seguro, meta de vendas de capitalização, de empréstimo,
esse assédio moral, essa pressão por metas, tem um reflexo imediato no adoecimento dos bancários, imediato, porque se aumenta o ritmo de trabalho, se aumenta a pressão, aumenta o assédio moral, que é responsável por uma série de doenças psíquicas que atingem a nossa categoria. A categoria bancária é campeã em doenças psíquicas, não somente em Ler-Dort, são as doenças responsáveis pelo esforço repetitivo na digitação, não somente isso, mas a nossa categoria é campeã nas doenças psíquicas, em função desse assédio moral, em função dessa pressão por metas. E na medida em que se abre o capital da Caixa, em que os investidores privados eles passam a ter um poder sobre a empresa, isso vai aumentar a pressão por metas, isso vai aumentar o assédio moral e, não se enganem, vai aumentar inclusive a pressão por demissão. Porque outras empresas que têm o capital aberto, como por exemplo o Banco do Brasil, em que o governo ele é o acionista majoritário, mas que o capital é aberto e que os grandes especuladores, os grandes empresários, eles também são proprietários do Banco do Brasil, o que a gente vê hoje é um banco que funciona, que tem a sua lógica de funcionamento como um banco privado, como um Bradesco, como um Itaú, que assedia e que inclusive ameaça de demissão os bancários. As ameaças de demissão no Banco do Brasil hoje é uma rotina. Temos vários casos. E na Caixa Econômica não será diferente se concretiza essa abertura do capital. Então, o reflexo sobre a nossa categoria é um reflexo muito profundo e é muito grave, atenta contra as nossas condições de trabalho e coloca a categoria bancária numa situação muito difícil. Qual o reflexo disso na classe trabalhadora em geral, dos que são usuários da Caixa enquanto banco público? Em primeiro lugar, não sei se sabem, aqueles que são correntistas da Caixa provavelmente sabem, a Caixa hoje é um banco que, apesar de todos os problemas, de toda a lógica do mercado na qual ela está inserida, é um banco que tem taxas de juros um pouco menos elevadas, que ainda atende programas sociais, como já foi dito aqui, programas sociais de habitação, de transferência de renda. E na medida em que se abre o capital da Caixa, a primeira medida que será feita, se investidores privados passarem a ter responsabilidade e controle sobre a empresa, é o aumento das tarifas. As tarifas vão se igualar às tarifas que são praticadas no mercado, são praticadas pelo Itaú, que são praticadas pelo Bradesco. Essa vai ser a primeira medida, aumento das tarifas para aumentar a arrecadação. Também não se enganem, as taxas de juros que são praticadas na Caixa Econômica hoje, se abrir o capital da empresa, não serão praticadas mais, serão taxas de juros maiores. Os trabalhadores que são obrigados a pegar empréstimo ficarão mais endividados. O atendimento para a população vai piorar e vai piorar muito. Porque se hoje as filas são imensas porque não existe uma quantidade suficiente de empregados para atender a demanda nas agências bancárias, se abrir o capital da Caixa Econômica, não se enganem. Os trabalhadores que são funcionários da Caixa serão obrigados a trabalhar mais. Serão pressionados a aumentar o seu ritmo de trabalho, para que os patrões, para que o governo diminua também a quantidade de trabalhadores para fazer uma redução de custos, uma economia. E, portanto, isso vai piorar o atendimento à população. Isso sem contar o papel que a Caixa pode cumprir junto aos programas sociais, que esse papel ele será sistematicamente atacado se o capital da Caixa for aberto. Porque se o capital da Caixa for aberto, o que vai imperar é a lógica privada, é a lógica do lucro na empresa. Então esses reflexos são reflexos gravíssimos sobre os bancários, sobre os trabalhadores em geral, que tem na Caixa uma instituição financeira
capaz de cumprir um papel em relação às políticas sociais, e isso vai se acabar se o capital da Caixa for aberto. Por isso que a nossa luta contra a abertura do capital da Caixa é tão importante. Porque não é um ataque somente aos bancários, mas é um ataque a todos os trabalhadores, a todo o povo trabalhador do Brasil. É um ataque ao nosso patrimônio. Significa entregar uma empresa de mais de 150 anos, que pode cumprir um papel muito importante, ainda não cumpre, porque hoje, infelizmente, por política desse governo Dilma, atende também a um interesse comercial, apesar de ser um banco 100% público, mas se abre o capital da Caixa, isso vai piorar. E nós temos que desenvolver uma luta nacional para impedir isso. Essa luta é uma luta que é muito difícil, tanto pelo cenário político que a gente está vendo agora, como porque nós sabemos que o governo, ao anunciar essa medida, nós não temos nenhuma dúvida que o governo ele é capaz sim de abrir o capital da Caixa Econômica, ele é capaz sim, porque quem privatiza os portos, quem privatiza os aeroportos, quem entrega o pré-sal, essa grande riqueza do petróleo nacional que foi entregue agora pelo governo do PT, quem tem coragem de entregar tudo isso para as grandes multinacionais, tem coragem de abrir o capital da Caixa Econômica Federal. Então não nos enganemos da capacidade desse governo. Barrar a abertura do capital da Caixa Econômica depende da nossa capacidade de luta. Nós não podemos alimentar nenhuma confiança de que esse governo ele não será capaz de fazer isso. Infelizmente. Porque esse governo foi um governo que foi eleito com um discurso contra as privatizações. E a abertura do capital da Caixa, embora não seja o modelo clássico de entrega, de bater o martelo na Bolsa de Valores para entregar 100% a empresa para a iniciativa privada, é sim uma privatização. Porque entregar 1/4 da nossa empresa para os acionistas privados ditarem o que é que a Caixa vai fazer, isso é privatização. Isso tem um reflexo profundo no papel da Caixa como banco público, que vai deixar de existir. E na medida que se abre o capital da Caixa, que se entrega 20% agora, que garantia que nós temos que os outros 75% não vão ser entregues depois? Então, é sim privatização. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Abrir o capital da Caixa é abrir o caminho para a privatização, um caminho sem volta para a privatização dessa empresa. Ao contrário de todo o discurso que foi feito pelo PT. E agora nós temos que exigir que as palavras que foram ditas na campanha eleitoral sejam cumpridas. E a nossa luta é para isso. Recentemente, não em função de uma reflexão do governo, mas em função de todo o processo de mobilização que nós fizemos. Que nós fizemos nos locais de trabalho, que nós fizemos nos atos que nós realizamos, nas mobilizações que nós desenvolvemos. Chegou um boato, eu digo que é um boato porque foi uma matéria do Valor Econômico, em que não existe nenhuma declaração formal do governo, de que o governo teria recuado da abertura do capital da Caixa Econômica. Mas nós sabemos que, da mesma forma que o governo Dilma, que a própria Dilma falou com sua própria boca para os jornalistas no ano passado que iria abrir o capital da Caixa, nós exigimos uma declaração da presidente Dilma e da presidente da Caixa Econômica, Miriam Belchior, de que não vão abrir o capital da Caixa. Nós não vamos somente acreditar no que dizem os jornais. Para nós isso é pouco. Vamos continuar mobilizando, continuar desenvolvendo esse processo de organização e de luta. Se for necessário construir uma greve
para impedir a abertura do capital da Caixa, até que o governo Dilma se posicione de fato, até que o movimento consiga essa vitória, que é dobrar essa política econômica do governo e impedir que Dilma e o PT entreguem esse patrimônio nacional, esse patrimônio público, à Caixa Econômica, que é do povo brasileiro. Obrigado.